Acupuntura e Covid-19. Orientações do grupo de especialistas da Associação Chinesa de Acupuntura e Moxabustão. Protocolo de autoestimulação usando Moxabustão. Segundo dados oficiais na China, a medicina tradicional chinesa foi promovida como um dos tratamentos para o Covid-19, com mais de 90% dos pacientes recebendo esse tipo de atenção. A medicina tradicional chinesa mostrou ser eficaz na redução do tempo de recuperação dos pacientes com sintomas leves. Uma combinação de tai chi, acupuntura e massagem nos pontos podem ajudar na sua saúde mental e física, de acordo com especialistas na medicina chinesa. O Covid-19 pertence à categoria de doença epidêmica. Na China, por milhares de anos, a medicina tradicional chinesa acumulou uma rica experiência prática de longo prazo no combate às epidemias. Como parte importante da medicina tradicional chinesa, a acupuntura, realizada usando-se Moxabustão, possui características próprias e vantagens únicas, além de ter contribuído de maneira importante na história do combate às epidemias na China. Na dinastia Tang, um médico, em seu livro Prescrição no valor de 1000 em ouro para todas as emergências, disse que quem viaja para as áreas de doenças infecciosas geralmente precisa de Moxabustão, então eles não serão infectados pela malária. Outro médico, na dinastia Ming, elaborou que a Moxabustão pode suavizar a permeabilidade do meridiano de acupuntura, curar centenas de doenças e curar pessoas que sofrem com doenças prolongadas. Essas e diferentes outras evidências mostram a importância de se utilizar a Moxabustão para mantermos a nossa saúde em situações epidêmicas como a que estamos vivendo atualmente. Mas antes, precisamos entender como o Covid-19 afeta os nossos meridianos de acupuntura. A classificação e a diferenciação da síndrome na medicina tradicional chinesa para o Covid-19 deve seguir o plano de diagnóstico e tratamento emitido pelo Escritório Geral da Comissão Nacional de Saúde e pelo Escritório Geral da Administração Nacional de Medicina Tradicional Chinesa. Independente da idade, todos são facilmente infectados e os sintomas são semelhantes. Quando estamos contaminados por esse coronavírus, nós vamos apresentar febre alta, dor generalizada pelo corpo e tosse forte. Segundo a medicina tradicional chinesa, nesse estágio, a epidemia entrou no corpo humano pela boca e pelo nariz. Invade primeiro o pulmão, depois o baço, o estômago e o intestino grosso, e as lesões são relativamente leves. Precisamos nos lembrar que o meridiano do estômago se abre na boca e o meridiano do pulmão se abre no nariz. Entretanto, alguns pacientes podem evoluir para dificuldade respiratória com insuficiência respiratória grave, e é nessa proporção pequena de doentes que o fator patogênico passa para o meridiano do pericárdio, o circulação e sexualidade, o fígado e os rins, e isso significa o agravamento da doença. Com essa figura, nós iremos mostrar como esse fator patogênico pode desequilibrar determinados meridianos de acupuntura. Quando um fator patogênico externo tenta invadir o nosso corpo, inicialmente ele precisa romper a nossa energia de defesa, chamada de Wei Qi. Caso isso aconteça, ele agora invade a nossa pele, onde nós temos os meridianos tendíneos musculares. Nesse ponto, o fator patogênico pode ser repelido, sem causar maiores transtornos. Entretanto,
Caso ele continue se aprofundando, ele irá passar por sucessivas barreiras de defesa. Essas barreiras de defesa são constituídas por duplas de meridianos com função Yan e duplas de meridianos com função Yin. O Covid-19, ao chegar às barreiras Yan-Min e Tai-Yin, começará a produzir os sintomas descritos anteriormente, como febre alta, dor generalizada pelo corpo e tosse forte, constituindo nessa barreira a chamada síndrome de umidade, segundo a medicina tradicional chinesa. Entretanto, caso ele continue a se aprofundar, ele chegará à barreira Jue-Yin e Shao-Yin, onde irá produzir os sintomas respiratórios mais graves em uma parcela pequena dos indivíduos acometidos. A umidade enfraquece a barreira Tai-Yin, onde nós temos os meridianos do pulmão e do baço. A umidade diminui a energia do baço e, com isso, esta barreira pode ser rompida, principalmente em pessoas que já apresentam uma fraqueza no meridiano do baço, por exemplo, indivíduos diabéticos. Dessa forma, o agravamento da doença depende da integridade da barreira Tai-Yin. Para isso, é importante expulsar a umidade do nosso corpo, reestabelecer a energia do baço e do pulmão. Para cumprir esses objetivos, a técnica de Moksha Bustão é extremamente adequada, uma vez que a Moksha Bustão pode retirar a umidade do nosso corpo e ainda aumentar a nossa energia por ser uma ferramenta que produz uma excelente tonificação nos nossos meridianos. A técnica de autoestimulação usando a Moksha Bustão é bastante simples e fácil de ser realizada até mesmo em sua casa. Os pontos de acupuntura que devem ser estimulados são intestino grosso 4, estômago 36, pericárdio 6, baço 6, vaso da concepção 4, vaso da concepção 6. Você deve fazer isso uma vez ao dia. Vamos agora mostrar a localização de cada um desses pontos e mais à frente vamos dar a descrição da técnica para que você possa estimulá-los com segurança. O ponto intestino grosso 4 está localizado entre o primeiro e o segundo metacarpo, acima da saliência muscular quando se aduz o polegar. Veja na figura a localização para que você possa utilizar o ponto corretamente. É nesse ponto que chega a energia de outro meridiano, do pulmão. Ele também é o ponto fonte, aonde está localizada a energia do intestino grosso. Juntamente com o ponto fígado 3, ele harmoniza o alto e o baixo, tonifica o Qi, o Wei Qi, diminui a febre, entre outras funções. O ponto estômago 36 está localizado a 3 polegadas abaixo da borda inferior da patela, entre o músculo tibial anterior e o extensor longo dos dedos. Observe na figura a sua correta localização. As indicações com o objetivo desta nossa aula são asma, fraqueza geral, alterações mentais, e ele transforma a umidade e a umidade-calor, que são problemas nesta síndrome energética, e além disso, harmoniza e tonifica o Qi do pulmão. O ponto pericárdio 6 está localizado a 2 polegadas da prega de flexão do punho. Observe na figura a sua correta localização. Ele reforça o suprimento de sangue nas coronárias e regulariza a energia do meridiano do coração. Ele é o encontro de todos os meridianos Yin e Yang, acalma o Shen,
a nossa atividade mental, a nossa consciência, regulariza o Qi e é indicado para todos os transtornos internos no aquecedor superior. O ponto baço pâncreas 6 está localizado a 3 polegadas acima do maléolo medial na perna. Veja na figura a sua correta localização. Esse ponto é o ponto de cruzamento dos meridianos do baço, do fígado, do rim e fortalece o Qi. Não deve ser estimulado em mulheres grávidas. Esse é um ponto que transforma a umidade produzida nessa síndrome e também harmoniza a chamada via das águas, que é um meridiano do triplo aquecedor. Ajuda a retirar o excesso de umidade no pulmão, fazendo com que ele desça até os locais de eliminação. O ponto vaso da concepção 4 está localizado na linha mediana anterior, 3 polegadas abaixo do centro da cicatriz umbilical. Veja na figura a sua correta localização. Esse ponto tem um efeito tônico geral e um reforço para o nosso Qi. Ele nutre e tonifica e equilibra o Qi do rim. Mais um ponto que remove a umidade e reduz o calor interno. Ponto vaso da concepção 6. Está também sobre a linha mediana anterior, a 1,5 polegadas abaixo do centro da cicatriz umbilical. Veja na figura a sua correta localização. Esse ponto supre a deficiência geral do Qi no organismo e também tonifica o Qi do meridiano do rim. Vamos descrever a técnica usando um bastão de moxa bustão. Primeiro, você deve acendê-lo em um fogareiro. Isso facilita a tarefa. Após o bastão ter sido acendido, é importante que você assopre para que você possa visualizar, como na figura, um grande braseiro formado em sua ponta. Dessa maneira, você terá uma efetiva estimulação dos pontos descritos anteriormente. O método utilizado é chamado de bicada do pássaro, aonde você aproxima o bastão de moxa do ponto e o afasta, e faz assim sucessivamente, até que a temperatura no local esteja bastante quente. Como os pontos na mão, no braço e nas pernas possuem representação nos dois lados do corpo, quando em um lado você sentir a temperatura bem quente, você deve estimular o ponto do outro lado. Uma boa estratégia é alternar o IG4 com o E36, o pericárdio 6 com o baço 9, lembrando que os dois pontos no abdômen possuem apenas uma representação e você pode alternar a estimulação de um ponto para o outro. Faça pelo menos 5 estimulações em cada ponto ou até que a temperatura esteja realmente muito quente. Nós não queremos produzir queimaduras, por isso não encoste o bastão de moxa bustão em sua pele. Você também não deve realizar esse procedimento se você não tem uma boa sensibilidade ou se você tem doenças como hipertensão descontrolada. Como a moxa bustão aumenta o seu Yan e produz tonificação, não é aconselhável realizar esse procedimento após as 4 horas da tarde, de preferência para os horários da manhã ou início da tarde. Após o procedimento, evite entrar em contato com água fria ou bebidas geladas. Deixe para tomar banho algumas horas após o procedimento ter sido realizado. Isso fará com que você tenha uma boa resposta ao tratamento por moxa bustão. Apesar de ser uma técnica de autoestimulação, lembre-se, o seu acupunturista é o profissional indicado para lhe orientar no tratamento. E as técnicas de acupuntura são integrativas e complementares,
não devem substituir o tratamento convencional.